E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal AgroSolo. Eu sou Edson Neto e a gente vai dar continuidade à nossa lista de vídeos relacionados à agricultura familiar, né? A gestão, marketing, comercialização, custos e viabilidade econômica, né? Quero falar para vocês também que eu tenho um curso na Hotmart de análise de dados, né? RStudio, Sigmaplot. Então você que tem interesse em aprender a rodar os dados do seu trabalho, em confeccionar os gráficos do seu trabalho, você que esteja no técnico, na graduação, pós-graduação, ou até mesmo quem esteja no mercado de trabalho, cada vez mais está sendo exigido o conhecimento de linguagem de programação. Então esse curso é para você. Vou deixar o link na descrição. Então, tratando dos custos, o que se busca, né, dentro da produção agrícola, dentro da agricultura familiar? Se busca cada vez mais diminuir os custos e aumentar o lucro, né? Como que eu faço isso? Dependendo do insumo adquirido. O que são os custos? São os insumos adquiridos, são os gastos com pessoas, são gastos com materiais, né? E o lucro ele vai ser obtido com a venda do produto. Então esse produto ele tem que ser vendido levando em consideração todos os custos ao longo do período de colheita e também a mais para a pessoa poder ganhar alguma coisa, né? E que custos são esses? São a aquisição de insumos. O que é essa aquisição de insumos, né? Nós temos aí a aquisição de fertilizantes, corretivos, inseticidas, fungicidas, entre outros. Preparo da área, aração, gradagem, né? Para fazer aração e gradagem, normalmente é mecanizado, então vai ter o gasto com a pessoa, né, com o operador da máquina, vai ter o gasto com a máquina, com a aquisição de combustível para essa máquina. Tratos culturais, dependendo da cultura utilizada, cada vez mais tratos culturais vão ser exigidos. Algumas culturas exigem mais, outras menos, mas todas exigem tratos culturais que talvez não possa ser realizado apenas pela família. Então vai ter que contratar alguém para ajudar na realização desses tratos culturais. Na poda, na desbrota, entre outros tratos, né? A colheita dificilmente vai ser realizada de forma manual, e mesmo se for de forma manual, vai ter que contratar uma pessoa a mais para poder dar celeridade à atividade. De forma mecanizada, vai ter aqueles mesmos gastos do preparo da área, né, com o operador da máquina, com o combustível da máquina, entre outras características. O beneficiamento do produto, então para realizar a limpeza daquele produto, para realizar a embalagem, o processamento, entre outros beneficiamentos que podem ser realizados. Tem que pensar também no transporte, né, do produto. A partir do momento que você precisa levar ele para a pessoa que está comprando, né, pode ser não diretamente para a pessoa, mas pode ser para o atravessador ou para qualquer outra pessoa que você esteja comercializando. Então tem aquele transporte para tirar da sua propriedade, chegar na propriedade ou nas mãos de outras pessoas. A divulgação, os gastos que você teve, né? Se você, agricultor familiar, produz um determinado alimento e também aquela mesma pessoa que comercializa aquele alimento, então você vai ter gasto com divulgação. E o que eu quero dizer com todos esses exemplos de custos, né? Além de outros que não estão aqui citados, que você tem que levar em consideração para a análise da viabilidade econômica, para saber se você realmente teve lucro, para saber o valor adequado que você deve comercializar o seu alimento. Não pode levar em consideração apenas um ponto ou outro. Então tem que levar em consideração desde antes da implantação da área até tudo que você gastou durante o ciclo de cultivo, até chegar no consumidor final, né? Se não é o consumidor final, mas que seja as cooperativas ou outros que você destinou o seu produto. Então, desde antes de entrar na porteira até depois que sair da porteira. Dentro dos custos nós temos os fixos e os variáveis. O que são os custos fixos, né? São aqueles custos que eu sei que eu vou ter que fazer, né? Vou ter que implantar um ambiente protegido, uma casa de vegetação, é um custo fixo. Eu sei que toda safra eu vou fazer irrigado, então tem aqueles gastos com a montagem, né? Com o processo de montagem do sistema de irrigação, com a água, com a energia. Então são custos fixos. O que são os custos variáveis? Os custos variáveis pode ser que seja preciso ter esse custo ou não. Pode ser como assim?
Eu vou fazer uma análise no campo, né? Eu vou fazer uma amostragem nesse campo, vou fazer o plano de batida e eu vejo a quantidade de insetos. Tem muitos insetos, precisa entrar com inseticida, é um custo variável. Mas se tiver pouco inseto, eu não vou precisar entrar com o controle, né? Uma quantidade de insetos aceitáveis. Então eu não vou precisar entrar com controle. Então pode acontecer de ter esse custo ou não, né? Além disso, a variação na quantidade necessária. No primeiro ano você precisou fazer a correção daquele solo, fez o preparo daquele solo, utilizou cobertura morta, né? No outro ano você já não precisou mais entrar com o preparo da área, não fez aração nem gradagem, então você já não teve mais esse custo. Entre outras características tem que ser levado em consideração. E a análise da viabilidade econômica, né? Já sabendo os custos que eu vou ter e as formas de obter um lucro. Temos o crédito rural e o empréstimo pessoal, né? Por que trazer isso? Porque, ou seja, no início da implantação da cultura dentro da propriedade rural, seja no segundo ano, terceiro ano, que seja necessário esse empréstimo rural, ter esse valor para começar um determinado negócio, ter aquele capital inicial, um capital de giro. Então, normalmente as pessoas fazem, né? Os agricultores familiares, eles fazem o crédito rural ou o empréstimo pessoal. Só que um diferencia do outro, né? O crédito rural você está levando em consideração a sua propriedade, vai ter uma análise sobre o que você quer produzir, quais são os riscos de perda, né? Com os intempéries que pode acontecer, o tamanho da sua propriedade, quantidade de mão de obra, entre outras características. O empréstimo pessoal já não vai ser levando em consideração a sua propriedade. O empréstimo vai ser próprio para você, vai ser na pessoa física, né? Se eu estou tratando da minha propriedade, pessoa jurídica. Se eu estou fazendo um empréstimo pessoal, é para mim, então é pessoa física. Então tem toda essa variação. Mas qual escolher, né? Qual é o melhor? Primeiro de tudo, a sua propriedade tem que estar toda regularizada, tem que estar com todos os documentos em dias, com as taxas que precisam pagar para o governo também em dias, né? Para realizar esse empréstimo rural. Ele é interessante porque tem um maior período de carência, né? O que é esse período de carência? O tempo para começar a pagar esse empréstimo, as parcelas são menores, os juros são menores, né? Você vai ter uma maior segurança, né? Vai ter como comprovar aquele pagamento em relação ao empréstimo pessoal. Os juros são maiores, as parcelas são maiores, o pagamento desse empréstimo normalmente ele fez o empréstimo nesse mês, você já precisa pagar no outro. Então são essas características que ele tem que levar em consideração. Todos os gastos, como eu disse no slide anterior, né? Tem que levar em consideração todos os gastos, não apenas um gasto com determinado insumo, com determinado maquinário, mas tudo, tem que colocar tudo na ponta do lápis. A primeira safra é sempre a mais difícil. Por que eu digo isso, né? Porque quando você está implantando uma determinada cultura, os seus gastos vai ser muito maior. Vai ter que entrar com correntão, né, para derrubar aquelas culturas que estavam ali anteriormente, que não são de interesse econômico. Vai ter que fazer todo aquele processo de tirar os tocos, fazer a limpeza. Como eu disse, o exemplo da cobertura morta, né? Se você vai trabalhar com cobertura morta, que a maioria da agricultura familiar utiliza a cobertura morta, mas no primeiro ano é necessário fazer uma aração e uma gradagem. A partir do segundo ano já fica mais prático, você já não precisa gastar tanto, além da experiência que vai ser adquirida ao longo desses anos. Então a primeira safra é mais difícil também por falta disso. A partir da segunda safra você já está acostumado, já sabe mais ou menos o que você vai gastar e o que não vai gastar. A variação dos preços no mercado ele pode influenciar diretamente na análise da variabilidade econômica, né? Da viabilidade econômica. Então essa variação no preço vai dizer o meu lucro final. Se tem uma variação no valor de um determinado adubo que eu estou comprando hoje, ele vai ter impacto direto no valor do meu produto comercializado daqui 3, 4, 5 meses. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. As intempéries elas podem acontecer, né? Posso ter uma perda de uma parte da minha plantação, até uma perda total. Essas intempéries elas podem gerar prejuízos, provavelmente vai gerar prejuízos, mas aí que entra o seguro rural, né? Dependendo do tamanho da propriedade, da necessidade, ou até mesmo quando se faz um crédito rural, eles têm um seguro rural que
deixa segurada em relação às intempéries. Então elas podem acontecer e influenciar diretamente na análise de viabilidade econômica futura. Aí entra a análise de custo-benefício. A análise de custo-benefício nada mais é do que fazer uma relação entre o tanto que eu gastei com produtos, né, o tanto que eu obtive com o produto e o tanto que eu gastei com insumos. O valor que se espera receber por cada unidade investida. Então, a análise de custo-benefício individual, ela não vai fazer uma análise geral, ela não vai pegar todos os gastos, como o nome já diz, né? Custo-benefício individual. Então, você vai pegar o gasto com determinado insumo e levar em consideração o valor do produto comercializado. E é isso, pessoal. Aqui eu encerro a terceira aula aí voltada para a agricultura familiar. Encerro essa série de vídeos também. Desse momento, né? Não vamos tratar no momento em relação à agricultura familiar, a não ser que venha alguém nos comentários, né, buscar alguma informação a mais, a gente pode trazer em forma de vídeo. A próxima aula eu irei tratar da cultura do algodão. Eu já vou falar diretamente de uma determinada cultura específica, desde a implantação até a pós-colheita. Então não percam a próxima aula. Quero pedir novamente para vocês deixarem seu like, comentar. Se tiver alguma dúvida, alguma reclamação, algum elogio, deixe nos comentários. Compartilhe aí nos seus stories, seus status, com seus amigos. Ajuda aí o canal a crescer, certo? Quero agradecer quem já esteve por aqui, as visualizações que eu obtive até o momento, as curtidas que eu obtive até o momento, os inscritos. E relembrando, né, vou deixar o link na descrição do curso de RStudio Sigma Plot. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.